preciso trabalhar igual um escravo para ganhar mais de 10 mil por mês? E por que, Sidney, que eu preciso ganhar mais de 10 mil por mês? Não, você não precisa, não. Né? O índice inflacionário está tudo certo. Mas na realidade isso revela muito sobre o modelo mental, né? Sobre aquilo que de fato tem conectado as nossas vidas para um crescimento. O que vocês acham? Vocês acham que uma pessoa que ganha mais de 10 mil por mês, ela tem que trabalhar como escrava, ela tem que ser escravo daquilo que está colocando dinheiro na conta dela? Não. Tá? Definitivamente não. Não é necessário trabalhar como um escravo. Mas por que definitivamente? E é sobre isso que eu vou falar com vocês. Por quê? Porque foi criado um estigma, tá? Um paradigma, ou uma crença, se vocês preferirem, que as pessoas que ganham mais de 10 mil, as pessoas que têm salários mais altos, são como escravos dos seus trabalhos. Tá? E aí eu quero falar com vocês sobre isso e nós vamos falar sobre alguns princípios que envolvem isso. O que é trabalhar igual a um escravo? Né? É uma pergunta, sim, de fato, uma pergunta. Né? Vamos considerar o seguinte, o escravo ele trabalha em troca do quê? O escravo ele trabalha em troca de comida, de moradia, de segurança, tá? E aí, eu sei que isso pode mexer no coração das pessoas, mas mesmo assim eu preciso fazer essa pergunta. Entende? Eu preciso te fazer uma pergunta. Por quê? Quando você chegar no final dessa live, você vai ter clareza de coisas sobre a sua vida que antes de conectar com essa live, você não imaginava. Tá? E aí você pode acompanhar e pagar para ver que vai ser uma disrupção na sua mente. Tá? O escravo ele trabalha em troca de comida, de moradia, de segurança. Né? Ele trabalha em troca de algo. Mas olha que coisa, o escravo não prospera. O escravo não avança. Né? E aí eu vou te fazer uma pergunta então. Você trabalha em troco do quê? Você está trocando quantas horas da sua vida em troca do que você está recebendo? Ah, Sidney, eu estou aprendendo muito. Muito bom. Se você está trabalhando em troca de conhecimento, esse é um grande passo e é um caminho de libertação. Mas se você está trabalhando só em troca de um salário, só em troca do dinheiro, você está agindo como escravo, você está vivendo com um modelo mental de escravo. Você está tendo os resultados de um escravo. Tá? Então esse é um grande problema, mas também é uma grande solução. Por quê, Sidney? Porque se a maior parte das pessoas deixarem de ser escravos, né, o que vai acontecer? Essa é a mentalidade, esse é o pensamento da maior parte das pessoas. Tá? Vai virar todo mundo empreendedor? Não tem como, porque para ser empreendedor, para criar o seu negócio, para deixar de viver como escravo, você tem que deixar de ser igual a todo mundo. Entende? E essa é uma virada de chave, é uma mudança de frequência que, sabe, as pessoas elas não dão conta de viver isso verdadeiramente. A maioria das pessoas estão indo até um determinado ponto, param, a maioria das pessoas conectam com a frequência e quando começa a surgir o primeiro efeito de que vai ter um resultado, ela abandona. Sabe, por quê? Porque é a mentalidade. É aquilo que se aprendeu ao longo dos anos, ao longo da vida. Então, a linha de raciocínio segue da seguinte forma, né? O escravo, ele trabalha em troca de algo, beleza? E o que é esse algo? Comida, moradia, segurança, né? E aí a pergunta foi, você tem trabalhado em troca do quê? E tem uma intenção nisso, de fato, que é mexer com o coração, tá? Agora, qual é a diferença entre trabalhar igual a um escravo e trabalhar duro? Ou seja, quando você deixa de ser escravo, você entende que virou, o modelo mental ele foi transformado. Por quê, Sidney? Porque trabalhar duro em cima daquilo que você tem construído, você consegue ver os frutos e você consegue desfrutar. Você consegue aproveitar desses frutos. Mas quando você está trabalhando como um escravo,
Você está trabalhando para realizar os sonhos do patrão, você está trabalhando para realizar os sonhos de alguém. Sidney, mas eu não sei o que fazer. Calma, tá? Existe uma frequência e nós vamos entregando essa frequência e assim pessoas têm avançado, pessoas têm progredido, pessoas têm, de fato, vivido frequências que antes não imaginavam. Mas cada um tem o seu devido tempo, tá? Então, vamos lá. Considera o seguinte, qual a diferença entre trabalhar como um escravo e trabalhar duro, né? Quantas horas você trabalha hoje, né? Quantas horas você tem trabalhado hoje? Vamos pensar assim. Sidney, eu tenho trabalhado 8, alguns trabalham 6, alguns trabalham 10, 12 horas, né? Agora, a minha pergunta é, quanto você recebe por hora trabalhada? E aí você pode colocar isso num papel. Isso aqui vai mexer com a sua mente, tá? Na palavra está escrito assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está falando de Jesus. Mas o conhecimento, quando você aplica ele na sua vida, ele traz também libertação das etapas que você tem vivido, tá? E isso é sabedoria, é saber mudar de fase. Por quê? Fase não é fim. Se você está em uma fase da sua vida hoje, você precisa saber que essa fase não é o fim, tá? Você precisa fazer as tarefas para passar de fase. E a vida é dessa forma, tá? São os níveis da vida, beleza? Então, olha só. Quantas horas você trabalha hoje, né? E quanto você recebe por hora trabalhada? Agora, eu te faço uma pergunta, mas assim, é uma pergunta brutal. Por que, Sidney? Quanto você está disposto a fazer, né? Ou deixar de fazer horário de almoço, por exemplo? Você está disposto a deixar de tirar férias uma vez por ano ou a cada 2 anos? Você está disposto a dormir menos? Você está disposto a realizar mais, colocar mais pressão durante um período da sua vida para poder realizar as tarefas e avançar aí para a próxima fase? Responde aqui para mim. Você está disposto? E por que eu estou te perguntando isso? Pelo seguinte, muitas pessoas confundem, sabe, ser escravos, muitas pessoas confundem trabalhar, sabe, como um escravo para realizar sonhos de outras pessoas, mas elas não estão dispostas a trabalhar duro para realizar os seus próprios sonhos. Olha só, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim para mim, Sidney, vê se você concorda comigo. Eu já não suporto mais trabalhar para as pessoas, cara. Sabe, eu entro em empresa, saio de empresa e eu já não suporto mais. Sabe, eu quero montar o meu negócio e parar de trabalhar para os outros. Eu dei risada. Sabe? Eu dei risada porque uma pessoa próxima a mim, e eu falei assim, cara, aí que está o engano. Quando você deixar de trabalhar como CLT, por exemplo, né? Quando você deixar de prestar serviço dentro de uma empresa para montar o seu próprio negócio, você não vai trabalhar para uma pessoa, você vai trabalhar para centenas de milhares de outras pessoas. Por quê? Porque você não vai prestar serviço para uma única empresa. Ou seja, hoje, se você está sendo posicionado como funcionário, você está prestando serviço para essa empresa. Se amanhã você se posicionar como empresário, ou você vai oferecer produto ou serviço, tá, para muitas empresas ou para muitas outras pessoas. E a referência disso é que você aprendeu que você vai deixar de trabalhar para uma pessoa, mas você vai trabalhar para muitas outras. Entende? E aí a pergunta é, você está disposto a receber ordens, questionamentos de muitas outras pessoas? Por que isso? Por que não faz assim? Eu quero que seja feito desse jeito. Por que não entrega o produto em tanto tempo? Entende? São questionamentos. E são questionamentos plenamente naturais, tá? São questionamentos que eles acontecem de fato e
se você não estiver disposto a trabalhar duro para construir o seu nome, para construir a sua marca, se você não estiver disposto a deixar de fazer horário de almoço, se você não estiver disposto a deixar de dormir 8, 9, 10 horas para poder ter um pouco mais de tempo útil e rendimento em cima daquilo que você precisa fazer, vai acontecer o seguinte, é que ao longo desse caminho você vai se deparar com alguns fracassos, com algumas tragédias, e você não vai ter batido os resultados que você gostaria de ter batido. E o que vai acontecer é que no final dessas experiências, ao invés de você fazer assim, amigos, né, entre você e os resultados que você realmente deseja viver, vai acontecer o quê? Vai acontecer isso aqui, se o caminho era para frente, né, o seu objetivo com o seu sonho estavam caminhando lá para frente. Ou seja, o seu objetivo e o seu sonho vão fazer isso aqui, um vai para um lado e o outro vai para o outro, e eles vão se distanciando cada vez mais. E por que acontece isso? Porque é quando as pessoas confundem trabalhar como escravo e trabalhar duro. Quando você está trabalhando numa empresa e você trabalha algumas horas a mais no decorrer de um mês para receber hora extra, você está sendo tributado em cima disso. Ou seja, se você está ganhando mais, você está sendo mais tributado também. Tá tudo certo, né? Isso é aceitável, mas na mentalidade do escravo, quando ele se torna empresário, dono do próprio negócio, ele não consegue desenvolver a mentalidade de que se ele trabalhar mais, ele está construindo mais rápido o prédio de realização de sonhos que ele deseja. Entende? O maior problema não é a confusão sobre trabalhar duro e trabalhar como um escravo. O maior problema está no modelo mental que a maioria das pessoas tem. Que elas olham e falam assim, não, agora eu sou patrão, agora eu sou o empresário, eu sou o dono do negócio e eu determino o meu horário. Olha só, quando você é o dono do negócio, quando você é o patrão, e você está construindo o seu nome, você está se tornando referência de algo, você vai ter que dar o sangue. Entende? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem de vocês hoje está dando sangue para construir o modelo mental, para construir o seu negócio? Quem de vocês está dando sangue para desenvolver novos conhecimentos, novas capacidades, novas habilidades? Quem de vocês realmente tem dedicado parte do tempo, parte da vida de vocês e investido recursos financeiros? Quem de vocês tem dedicado verdadeiramente aquilo que é importante e prioridade para poder realizar, para fazer isso acontecer verdadeiramente? Quando você está vivendo isso, você deixou de ter a mentalidade de escravo e entendeu o que é o trabalho duro. Entende? Quando você deixa de ter a mentalidade de escravo, você entende que se você precisa fazer uma semeadura de 1 quilômetro para que você possa se manter, você vai andar 1 quilômetro a mais para que você possa prosperar. 2 quilômetros, 3 quilômetros a mais para que você possa prosperar. Por quê? Você sabe que os frutos virão, mas que naquele primeiro momento, quando você abandonou o estilo de vida da escravidão, você começa a injetar a energia, todo o seu desejo, sabe, tudo aquilo que você realmente deseja fazer, tudo aquilo que você realmente quer viver. Você consegue enxergar quando você está arando a terra, sabe, quando você está andando 1 quilômetro, antes de chegar nesse 1 quilômetro, você andou os primeiros 100 metros. Na verdade, quando você deu o primeiro passo, você já olhou e falou, eu vou chegar. Entende? Eu vou construir, eu vou alcançar. Por quê? Porque se eu trabalhei durante 8, 10, 12 anos dentro de uma empresa, se eu prestei serviço dentro de uma empresa, ou para um patrão, alguém que não honrava aquilo que eu estava entregando, imagina agora, fazendo por mim, pela minha família. Imagina agora, eu dedicando esse tempo verdadeiramente
para construir esses sonhos e deixar de sonhar e agora começar a realizar. Por quê, Cid? Porque só sonha quem está dormindo. Entende? Esse que é o problema. Quem está acordado realiza. Então escreve assim, ó, no seu coração. Se você der conta, você escreve aqui nas mensagens também. Acorda para a vida. Se você falar assim, ó, Sidney, é difícil para mim. Eu sei que é difícil para você. Sabe por quê? Quando eu comecei a construir aquilo que eu desejava viver, eu me recordo muito bem. Acordando às 4 da manhã, aí começava o meu planejamento de estudo, depois ia trabalhar, tinha que ser altamente produtivo o dia inteiro. Por quê? Porque eu já não era mais funcionário, eu já não estava mais, eu já não tinha garantia nenhuma mais de receber um salário se eu não fosse produtivo, entende? E aí trabalhava o dia inteiro, chegava no final do dia, muitas vezes cansado, estressado com uma série de coisas, e aí sentava, computadorzinho ali, e ia dedicar tempo ainda à parte dos estudos que precisavam ser construídos, né, e concluídos naquele planejamento do dia. E aí acontece o seguinte, esse é o período de trabalho duro, entende? Para que quando vier a primeira safra, você aprenda a valorizar e não coma tudo que foi produzido, mas que você tire o suficiente para se manter por mais um período. E aí você replanta, ou seja, você vai lá e põe toda a sua pressão para produzir mais uma safra. E quando ela retorna, você tem o retorno da primeira safra, mais aquilo que você reinvestiu, ou seja, das sementes que vieram, ainda o que você replantou. Sabe, tem uma coisa muito interessante, é que tudo que é natural vai te levar para caminhos de prosperidade natural. Sabe, o interessante disso é que quando você adquire um conhecimento específico e que você faz isso realmente valer na sua vida, você está deixando de viver como um escravo, sabe? Quando você começa a entender realmente que quando você está dentro de uma empresa e eles falam assim para você, eu preciso de tantas pessoas para fazer um extra hoje na hora do almoço, não dá para sair, vai ter que ficar sem almoçar. Quantos de vocês já fizeram isso? Quantos de vocês já ficaram sem almoçar ou já trabalharam 2, 3 horas a mais em um dia para poder cumprir, alcançar uma meta, bater um número ou resolver um problema que a empresa tinha? Quantos de vocês já fizeram isso? Quantos de vocês já chegaram horas mais cedo e saíram horas mais tarde? Quantos de vocês já abriram mão de estar em tempo de qualidade com a família porque a empresa precisou de vocês? Mas olha que coisa interessante. Essa é a mentalidade de escravo. Eu preciso garantir o meu emprego. Essa é a minha estabilidade. Mas a prova de que não existe estabilidade é que se você deixar um dia de ser prestativo ou de atender às necessidades da empresa, você é desligado, você é desconectado, é dispensado da sua prestação de serviço. Então essa não é a estabilidade. E quando você pensa na instabilidade, que é você se tornar dono do seu próprio negócio, você montar o seu próprio negócio, e você pensar assim, que você vai ter que trabalhar 8, 10 horas para começar a construir o seu negócio, aí você tem medo. Mas você não tem medo de passar 30 anos da sua vida dedicando o seu tempo e a sua vida em troca de um salário, deixando de ter tempo de qualidade com a sua família, né? Mas você tem medo. Você tem medo de perder o seu emprego. Entende? Agora, por que eu estou te falando isso? É porque se você entender que quando você começar a fazer gerenciamento das suas tarefas, gerenciamento daquilo que de fato você pode fazer, que você já deveria estar fazendo para avançar na sua vida, o primeiro passo, quando você começa a avançar, é fazer gerenciamento de tarefa. E fazer gerenciamento de tarefa
você vai entender o seguinte: por que que toda empresa, olha só, toda empresa que faz gerenciamento de tarefa, ela continua crescendo? E por que na sua vida pessoal e nos seus negócios você não implementou o gerenciamento de tarefas? Sidney, eu não sei fazer isso. O tempo todo a gente está falando sobre essas coisas aqui. Sabe, o tempo todo eu estou ensinando alguma coisa sobre isso, sobre fazer tarefas, como fazer a implementação das coisas para você poder avançar. Ah, Sidney, mas eu não anoto as coisas. Então, gerenciamento de tarefa. Começa a tomar nota daquilo que tem importância. Começa a fazer anotações daquilo que você pode refletir depois e que você pode criar tarefas. Entende? Por quê? Porque quando você cria tarefas que elas vão te alinhar com o resultado que você quer bater, com o estilo de vida que você quer viver, ela vai fazer o quê? Comprimir o tempo. Entende? E por que comprimir o tempo? Se é para você alcançar um resultado daqui 10 anos, e você começa a entender que fazer essas tarefas vai encurtar o tempo, você vai bater esse resultado em 5, em 3 anos. Entende? É esse que é o lance. Sabe? Só que a maioria das pessoas, elas se rendem a algo chamado preguiça. Entende? É esse que é o problema. Agora, você vai entender isso aqui, ó. Fazer gerenciamento de tarefas é cuidar da sua própria vida. Por quê? Porque é muito simples. Se você não faz gerenciamento de tarefa, ou seja, se você não cuida da sua própria vida, como é que você vai cuidar dos seus negócios? Da forma que você cuida da sua vida é a forma que você cuida dos seus negócios. O resultado que você tem na sua vida pessoal é o tipo de resultado que você tem nos seus negócios. E aí tem gente que vai falar assim, eu discordo. Pode discordar à vontade. É só olhar para o tipo de resultado que você tem em cada uma das áreas da sua vida. Entende? Vou falar para você. Alguns anos atrás, eu comprei uma revista chamada Capital. Na capa dessa revista tinha um cara, um bilionário brasileiro, chamado Abílio Diniz. Não sei se vocês já ouviram falar, vocês sabem quem é. E eu só sabia de uma coisa, que esse cara era dono de um dos maiores grupos de supermercados do Brasil. E aí, eu estava bem no comecinho da caminhada, sabe? Foi há bastante tempo, tipo 15 anos atrás. E aí eu comecei a ler essa revista e eu comprei essa revista, né, porque eu vi esse cara na capa da revista. E aí quando eu comecei a ler, tinham muitas referências do que ele dizia entre o estilo de vida dele e como ele fazia recrutamento e seleção dos gerentes das lojas do grupo dele. Eu falei, cara, não é possível isso. E aí eu vou falar para você, ele só contratava para ser gerente da loja dele pessoas que tinham rotina de atividade física, rotinas de leitura. Sabe? Mas tem que estar estudando. Não. Implementação de rotina saudável. Implementação de rotina que produz resultado positivo. Não déficit de resultado. Entende? Então você fala assim, eu discordo desse negócio de que a minha vida pessoal aponta para os resultados da minha vida profissional. Relaxa, cada um tem a vida que merece. Entende? Então quando você começa a cuidar da sua própria vida, e você entende que fazer as tarefas é o que vai te fazer ir para a próxima fase, é o que vai te fazer ir para o próximo nível. Tá? Mas você não aprendeu isso, sabe? De fato, no MEC você não aprendeu isso. O papai e a mamãe não ensinou isso. Sidney, você nem conheceu meu pai e minha mãe? Gente, eu sei que é duro ouvir umas coisas assim do tio Pete fala, mas se o seu pai e sua mãe aprenderam a fazer tarefa e não ensinaram você, é difícil. Eu acho pouco provável isso. Por quê? Porque se o papai e a mamãe aprendeu a fazer tarefa e viu que isso dá resultado, é natural, eles multiplicam talentos. Entende? E quem não aprendeu a multiplicar talento não bate resultado. Tá? Agora olha só,
E não é porque você não aprendeu isso há alguns anos atrás que é impossível você aprender isso hoje. Sabe aquela historinha, aquele ditado que o povo fala, né? É que burro velho não aprende truque novo. Você tem que parar de aceitar isso como verdade na sua vida. Por quê? Primeiro, que o burro é um animal e ele foi criado no 5º dia. Você é imagem e semelhança do Criador e foi criado no 6º dia. Mas você tem que entender que existe uma diferenciação natural entre mim e você, e cada um de nós. Parar com essa ideologia, né? Já vou falar rasgada, essa ideologia esquerdista. Por quê? Porque nós não somos todos iguais. Existe uma diferenciação na minha formação e na sua. E aí você tem que parar de aceitar essas falácias populares de que burro velho não aprende truque novo. Por quê? Você é imagem e semelhança do Criador. Você não é nem igual ao Criador, é imagem e semelhança. E isso garante o quê? A diferenciação da nossa identidade perante o nosso período de formação, o tipo de instrução, o tipo de ambiente que cada um cresceu. Entende? Então, quando você aprende a respeitar isso, você sabe o que está escrito lá no Eclesiastes 3, que existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, existe um tempo certo do início de um ciclo e o fechamento dele, seja o ciclo de aprendizagem ou de oportunidade ou de crescimento na sua vida e na minha. Agora, a falta de conhecimento sobre essas coisas faz com que as pessoas aceitem simplesmente viverem como escravos o resto da vida. Entende? Agora, para deixar de ser escravo, precisa fazer o quê? Você precisa continuar crescendo. E entender que organizar essas tarefas faz sentido para que você possa se tornar mais produtivo, gastando menos tempo. Então escreve assim, ó. Anota isso aqui que vai virar a chave da sua vida. Alta performance é o primeiro lugar do pódio. Alta performance é entender quais são as prioridades da sua vida, respeitando você, as suas habilidades, as suas capacidades, mas nunca deixando de estar em movimento. Pegou essa? Alta performance é você estar no primeiro lugar do pódio. Alta performance é cuidar da sua própria vida. Entende? E ninguém vive alta performance se não antes viver a auto performance. É o gerenciamento e o governo da sua própria vida. Você começa treinando primeiro na sua vida e depois você começa multiplicando resultados em tudo que você faz. Não tem como você começar multiplicando resultado se ainda está numa frequência aqui embaixo. Tá entendendo? Agora, quando você entende isso, você vai entender o seguinte: é diferente ser produtivo do que ser ocupado. Por quê? Por exemplo, você pode falar assim, ó, Sidney, eu estou ocupado no momento. E aí eu olho para você está ali nas redes sociais e você está passando ali e matando o tempo. Você está ocupado. O que isso de fato faz você ser alguém produtivo? Mas eu também posso olhar e ver você fazendo o seguinte: ao invés de estar ocupado, você está sendo produtivo. Como assim? Vou dar um exemplo do que nós temos vivido nessa era tecnológica. Você está fazendo uma videochamada, fechando um negócio através do seu celular. Ou seja, uma ferramenta que muitos estão usando para matar o tempo, você está usando para otimizar os seus rendimentos. A mesma videochamada você poderia estar fazendo, sabe, para estar de conversa fiada com alguém que você está usando para fechar um contrato. Você está usando para fazer uma mentoria, ou para assistir uma mentoria, adquirir um conhecimento, subir de nível e ir para a próxima fase da sua vida. Como, por exemplo, você pode olhar agora e falar assim: Sidney, eu estou ocupado ou estou sendo produtivo? Depende. Se o que você está ouvindo está fazendo sentido para a sua vida, você está sendo produtivo, porque isso vira as chaves da sua vida. Isso vai construindo os fundamentos do estilo de vida e dos resultados que você quer alcançar. Mas se isso não faz sentido na sua vida, você está matando o tempo. E a orientação do tio Pete é: feche e vá cuidar da sua vida. É simples assim. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu não sou favorável, é você matar o tempo. Por quê? Você tem que matar as sementes.
Entenda o que está escrito lá em 1 Coríntios 15:36. É que a semente ela tem que morrer e ela só vai entregar o fruto dela respeitando o espaço de tempo. E tempo é um recurso limitado e que todos nós temos isso na mesma quantidade, todos os dias. E o que é que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, que muitos estão se tornando escravos da tecnologia. Eu chamo isso de tecnocracia. Tá? E aí você vai pensar assim, Sidney, eu não sou escravo da tecnologia. É muito simples. Entra nas configurações aí do seu Instagram e vê quanto tempo você passa por dia ou por semana só rodando o dedo no feed do Instagram. Você pode usar seu Instagram para fazer o quê? Para adquirir conhecimento específico e estudar. Por exemplo, você olha, você fala assim, entra no meu Instagram ali, você vai ver. Eu não vou, mas de forma alguma, é um compromisso que eu tenho. Eu não sigo mais do que 30 pessoas e eu estou sempre mudando. Por quê? Porque eu uso o Instagram para fazer modelagem, não para ser escravo de conteúdo de outras pessoas. Sidney, mas eu ainda não aprendi. Então se conecta, aprende e passa de fase. Entende? Eu não quero nem que fique muito tempo conectado comigo. Por quê? Você não se tornar limitado ou não se tornar escravo de uma verdade que para mim pode ser absoluta, mas para você é uma variável. Isso é ser livre. Isso é ter um entendimento de que para você poder avançar, você não pode ficar alienado. Ninguém alienado vai passar na próxima fase. Ninguém que se tornou alienado, dependente, emocional, cultural, cognitivo, intelectual, em nenhuma fase da vida. Sabe, alguém que se tornou escravo não vai conseguir avançar. Isso é contraproducente. Sabe, você não vai conseguir se tornar produtivo. Entende? Agora, onde que as pessoas mais erram tentando aumentar a sua produtividade? Né? Tentando ser livre. Aonde é que as pessoas mais erram? Né? Elas acham que elas precisam de mais tempo. Agora sim, vou falar para você. Esse finalzinho aqui da live, nós estamos bem no final mesmo. Tá? Esse finalzinho da live vai te dar um nojo. Sabe? Vai te fazer enjoar um pouquinho. Por quê? Porque é uma verdade sem açúcar. É uma verdade que você vai ouvir sem açúcar. Sabe? Algumas pessoas, elas preferem a verdade com adoçante. E junto com o Tio Pete, você vai tomar a verdade sem adoçante, sem açúcar. O problema disso é que é o seguinte. Achar que você precisa de mais tempo para se tornar alguém livre, para se tornar alguém mais produtivo, faz você cometer um grande engano. Por quê? Porque o recurso limitado chamado tempo é de 24 horas. E aí você precisa entender uma coisa. É que se o tempo determinado, ou seja, né, o ciclo de um dia é de 24 horas, está debaixo de um princípio. E quando você fala assim, nossa, o dia podia ter 48 horas. Quem aí já ouviu alguém falando assim? Ou você mesmo já falou assim? Hã? Fala essa aí pro Tio Pete. Nossa, isso aqui vai ser bom demais. Que produz libertação. Hã? Você já ouviu alguém falando isso? Podia ter 36 horas, 48 horas. Né? Você já ouviu? Então, se prepara. Eu vou até tomar um golinho da verdade aqui. Funciona assim, ó. Quando você fala assim, um dia podia ter 48 horas, você está chamando Deus de ineficiente. Entende? Quando você fala assim, um dia podia ter 48 horas, você está dizendo que Deus é ineficiente. Que as 24 horas que Deus determinou em um ciclo de um dia é insuficiente para suprir as necessidades da humanidade. Quando você faz isso, você está falando assim que Deus, ele não fez bem feito, que foi imperfeito. Quando você olha e fala assim, eu queria que o dia tivesse 48 horas, é como se você estivesse olhando para Deus e falando assim, Deus, você fez o dia com 24 horas, o problema é que 24 horas é insuficiente para o que eu preciso produzir no meu dia. E aí você precisa saber de uma coisa, é que
se Deus fosse responder esse tipo de posicionamento que você tem, ele olhar para você e falar assim, se eu criei o mundo em 7 dias, isso demonstra que a ineficiência da gestão da sua vida, dos processos, das prioridades que você diz, né, que você tem, na verdade, demonstram que você ainda não cresceu. Você está se comportando como uma criança. E crianças são tratadas como crianças. Entende? Como assim, Cid? Olha só. Para que você possa deixar de trabalhar como um escravo e entender que trabalhar duro durante um período de tempo da sua vida vai comprimir esse tempo, vai permitir você acessar esses resultados. Como, por exemplo, o que eu tenho falado e eu tenho batido muito forte. Somente 5% da população brasileira está faturando mais de 10 mil por mês. 95% da população, ou seja, a maioria, está vivendo ainda com menos de 3 salários mínimos. Sidney, o que você quer dizer com isso? Que a ineficiência do que você aprendeu no processo da sua vida está impedindo você de prosperar e avançar e realizar os sonhos, de passear e curtir com a sua família, de morar na casa que você deseja, de andar com o carro que você quer, de fazer uma refeição no restaurante que você gostaria de se assentar junto com a sua família. Por quê? A ineficiência do processo que você não aprendeu está sendo a âncora, está impedindo você de avançar e viver e desfrutar aquilo que você foi chamado para viver. Entende? Só que quando você olha e fala assim que o dia precisava ter 48 horas para você poder fazer isso, significa que o que você não faz em um dia, você não vai fazer em 2. O que você não faz em um dia, você não faz em uma semana. O que você não faz em uma semana, você não vai fazer em um mês. Se um dia tivesse um mês com esse tipo de posicionamento que você tem, procrastinador, mentiroso, e não sabe o que é prioridade, diferir de prioridade e urgência, significa que você ia protelar tudo que você tinha para fazer em um mês seria insuficiente. Foi por isso que Deus determinou o princípio do ciclo de um dia dentro de 24 horas. Entende? Eu falei que a verdade ia ser amargosa, né? Eu avisei. Já teve gente que pulou fora. Tá? E tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Tá? Agora, qual o primeiro passo, Cid, para eu mudar isso, então? Né? Você tem que deixar de ser mentiroso. Pode anotar isso aí no seu caderninho aí. Deixa de ser mentiroso. Você tem que parar de fazer um planejamento. Anota aí. Planejamento. É o planejamento que você mente para você mesmo. Tá? Planejamento. E fazer o quê? Um plano de ação e execução. Certo? Você tem que entender aonde é que você está e aonde é que você tem que chegar. Onde você quer chegar. E entender o seguinte, o que você precisa ter de ação para poder alcançar esse resultado? Por quanto tempo? Quantas horas? Sidney, se eu for fazer realmente o que eu tenho que fazer, eu vou ter que dormir 4 horas por dia. Então determine um espaço de tempo para isso e faça isso se tornar verdade na sua vida. Por quê? Porque se você não der conta de governar sobre isso e organizar a sua vida para ter os resultados que você quer, dentro desse período de tempo, é porque você ainda não entendeu alguma frequência e você vai ter que fazer o quê? Corrigir a rota. E é assim que funciona. Fazer, corrigir e adaptar. Fazer, corrigir e adaptar. Agora lembra do seguinte, feito é melhor que perfeito e é melhor do que não feito. Então para de arrumar desculpa, para de mentir para você. Eu e você temos algo em comum. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. A questão é que a vida é feita de vida e ela é definida pelas prioridades. Aquilo que você está priorizando na sua vida é o que você de fato vai viver. Se você está priorizando o seu trabalho, você vai viver o quê? Um relacionamento de plenitude dentro da sua família? Entende? É só a pergunta. Mas essa pergunta, ela causa dor e ela gera incômodo. Por quê? Se eu falar assim, ó, você está vendo seus filhos crescerem? Você viu seus filhos crescerem? Ah, Sidney, eu nem filho eu não tive ainda. Por quê? Porque a escassez está enraizada. Entende?
Ah, não dá para ter filho, as coisas estão muito caras. Por quê? Porque ainda não entendeu, você está fazendo parte dos 95% da população. Até quando? Entende? Até quando? Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente finalizar essa live aqui. Qual é o objetivo real da sua vida? Qual é o objetivo real da sua vida? Ah, Sidney, não entendi. Qual é o seu propósito de vida? Claro e definido. Não sei. Então, como é que você sabe para onde que você tem que ir? Valeu? Tchau pra vocês.